corpo glorioso da ressurreição será caracterizado por um corpo espiritual. Olha aí, semeia-se corpo natural, ressuscita corpo, veja, não é espírito. Lembre quando Jesus ressuscitou, ele dizia, eu não sou um espírito como vede pensando, né? Então, é um corpo espiritual, de outra qualidade. Se há corpo natural, que esse é o nosso corpo natural, há também um corpo espiritual. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Deus formou o homem do pó da terra, soprou nele o fôlego da vida. O último Adão, porém, é espírito vivificante. É aquele que chama da sepultura os que estão mortos espiritualmente e mortos fisicamente. Mas não é e ao corpo espiritual de Cristo. Então, haverá, de certa forma, em algum aspecto, nós vamos trazer alguma marca do corpo atual, esse, misturada com o corpo celestial. Observe 49. Leamos. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. A gente não sabe explicar direito, mas vejam, quando Jesus apareceu aos discípulos, ele parecia ser diferente, porque os discípulos não o reconheceram. Outra coisa que o corpo de Jesus era diferente, é que os discípulos estavam trancados em um lugar, com medo dos judeus, e de repente Jesus apareceu entre eles. Como é que ele consegue se transportar? Porque ele é um corpo espiritual. Mas, ao mesmo tempo, quando os discípulos duvidaram se era ele disse, sou eu mesmo, olha aqui o meu lado, a marca, a cicatriz nas mãos. Então, Jesus, toque em mim, venham perceber. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, haverá, não em essência, nosso corpo atual, nós não teremos essa qualidade, mas algum aspecto do corpo de hoje terá alguma coisa de continuar na eternidade, certo? Agora, não me pergunte com detalhes. Por exemplo, se eu sou baixinho, eu vou continuar baixinho? Se eu sou alto, aí eu não posso me deter nisso. Mas se você tem queixa, fala logo com Deus, peça a Ele um corpo mais altinho, né? Sim, sem o corpo glorioso da ressurreição, sem um corpo glorioso da ressurreição, não podemos participar do reino de Deus. Versículo 50. Isto afirmo, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Então, esse corpo que nós temos hoje não pode entrar no novo céu e na nova terra. Tem de ter um corpo espiritual. Então, descontinuidade, né? Nem a corrupção herdar a incorrupção. Talvez alguém levante assim, pastor, e Elias? E Enoque, que não morreram, certamente eles tiveram algum tipo de transformação para estar vivendo lá naquele estado. Não pode ser um corpo como o de hoje. Os crentes vivos, quando Jesus voltar, terão seus corpos transformados pelo poder de Deus para poder entrar no reino eterno. Leamos os 51, 52, já está terminando.
Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. Isto é, nem todo crente vai passar pela morte física. Mas transformados seremos todos. Quando isso vai acontecer? Veja aí, 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Então, os crentes mortos fisicamente vão ressuscitar ao soar da última trombeta, isto é, quando Cristo voltar. Mas quando Cristo voltar, haverá crentes na terra. Observe aí o final do versículo. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, quem não quer deixar essa terra, peça para ficar até o último dia. E aí vai poder não experimentar a morte, certo? Com o corpo glorioso da ressurreição, a morte não poderá mais nos alcançar. Quando Deus transformar o nosso corpo abatido para o corpo glorioso, a morte perde completamente o poder sobre nós. 53, leamos. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se investir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Agora nós somos imunes à morte com esse corpo da ressurreição. Aí vem o cântico. Olha o cântico. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. O salário do pecado é a morte. E a força do pecado está na lei. Pela lei vem um pleno conhecimento do pecado. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vencemos a morte em Cristo Jesus. Então, estar na igreja é perder tempo? Trabalhar para Deus na SAF, na mocidade, na UPH ou qualquer outro tipo de atividade é perder tempo? Ele disse não. Leamos 58 para concluir. De pé. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Louvado seja Deus.